paraíso, inferno, purgatório, paraíso perdido, pecado original. Perguntas 1012 a 1019. Haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos, de acordo com os seus méritos? Já respondemos a esta pergunta. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição do espírito. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desventura. E, como eles estão por toda parte, não existe nenhum lugar circunscrito ou fechado, especialmente destinado a uns ou a outros. Quanto aos espíritos encarnados, esses são mais ou menos felizes ou infelizes, conforme seja mais ou menos adiantado o mundo em que habitam. De acordo com isso, o inferno e o paraíso não existem, tais como o homem os imagina? São simples alegorias. Por toda parte há espíritos felizes e infelizes. Entretanto, conforme também já dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia, mas quando são perfeitos, podem reunir-se onde queiram. A localização absoluta das regiões de penas e recompensas só existe na imaginação do homem. Provém da sua tendência a materializar e circunscrever as coisas, cuja essência infinita é incapaz de compreender. Que se deve entender por purgatório? Dores físicas e morais, o tempo da expiação. É quase sempre na terra que fazeis o vosso purgatório e que Deus vos faz expiar as vossas faltas. O que o homem chama purgatório é igualmente uma alegoria, pela qual se deve entender não um lugar determinado, mas o estado dos espíritos imperfeitos que estão em expiação até alcançarem a purificação completa, que os elevará à categoria dos espíritos bem-aventurados. Operando-se essa purificação por meio das diversas encarnações, o purgatório consiste nas provas da vida corporal. Como se explica que espíritos, cuja superioridade se revela por sua linguagem, tenham respondido a pessoas muito sérias a respeito do inferno e do purgatório, segundo a ideia que deles fazemos vulgarmente? É que falam uma linguagem que possa ser compreendida pelas pessoas que os interrogam. Quando essas pessoas estão imbuídas de certas ideias, eles evitam chocá-las muito bruscamente, a fim de não ferir suas convicções. Se um espírito dissesse a um muçulmano, sem precauções oratórias, que Maomé não foi profeta, seria muito mal acolhido. Compreende-se isso da parte dos espíritos que desejam instruir-nos. Como, porém, se explica que alguns espíritos, quando interrogados acerca da sua situação, tenham respondido que sofriam as torturas do inferno ou do purgatório? Quando são inferiores e ainda não completamente desmaterializados, os espíritos conservam em parte as suas ideias terrenas e, para dar suas impressões, se servem dos termos que lhes são familiares. Encontram-se no meio que não lhes permite sondar o futuro, senão imperfeitamente, razão pela qual alguns espíritos errantes ou recém-desencarnados falam como o fariam se estivessem encarnados. Inferno pode traduzir-se por uma vida de provações extremamente dolorosa, com a incerteza de haver outra melhor. Purgatório, por uma vida também de provações, mas com a consciência de um futuro melhor. Quando sentes uma grande dor, não dizes que sofres como um condenado? Tudo isso não passa de palavras e sempre ditas em sentido figurado. Que se deve entender por alma penada? Uma alma errante e sofredora, incerta de seu futuro e a qual podeis proporcionar o alívio que ela muitas vezes solicita quando vem comunicar-se convosco. Em que sentido se deve entender a palavra céu? Julgas que seja um lugar como os Campos Elíseos dos antigos, onde todos os bons espíritos estão aglomerados, sem nenhuma ordem e sem outra preocupação que a de gozar por toda a eternidade de uma felicidade passiva? Não. É o espaço universal, são os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores,
onde os espíritos gozam de todas as suas faculdades, sem as tribulações da vida material, nem as angústias inerentes à inferioridade. Alguns espíritos disseram estar habitando o quarto, o quinto, céus, etc. Que queriam dizer com isso? Quando lhes perguntais em que céu habitam, é porque formais ideia de muitos céus superpostos, como os andares de uma casa. Eles então respondem de acordo com a vossa linguagem. Mas para eles, as palavras quarto e quinto céus exprimem diferentes graus de purificação e, por conseguinte, de felicidade. É exatamente como quando se pergunta a um espírito se está no inferno. Se for infeliz, dirá que sim, porque inferno para ele é sinônimo de sofrimento, mas sabe perfeitamente que não se trata de uma fornalha. Um pagão diria estar no Tártaro. Dá-se a mesma coisa com outras expressões análogas, tais como cidade das flores, cidade dos eleitos, primeira, segunda ou terceira esfera, etc., que são apenas alegorias usadas por alguns espíritos, quer como figuras, quer algumas vezes por ignorância da realidade das coisas e até das mais simples noções científicas. Segundo a ideia restrita que outrora se fazia dos lugares das penas e das recompensas, e sobretudo conforme a opinião de que a Terra era o centro do universo, de que o céu formava uma abóboda e que havia uma região das estrelas, colocava-se o céu no alto e o inferno embaixo. Daí as expressões subir ao céu, estar no mais alto dos céus, ser precipitado nos infernos. Hoje, que a ciência demonstrou que a Terra, entre tantos milhões de mundos, não passa de um dos menores orbes, sem importância especial, que traçou a história de sua formação e lhe descreveu a Constituição, que provou que o espaço é infinito, que não há nem alto nem baixo no universo, teve-se que renunciar a situar o céu acima das nuvens e o inferno nos lugares inferiores. Quanto ao purgatório, nenhum lugar lhe foi designado. Estava reservado ao Espiritismo dar de tudo isso a explicação mais racional, mais grandiosa e, ao mesmo tempo, mais consoladora para a humanidade. Assim, podemos dizer que trazemos em nós mesmos o nosso inferno e o nosso paraíso. Nosso purgatório, nós o encontramos na encarnação, nas vidas corporais ou físicas. Em que sentido se deve entender estas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. Respondendo assim, o Cristo falava em sentido figurado. Queria dizer que só reina sobre corações puros e desinteressados. Ele está onde quer que domine o amor do bem. Mas os homens ávidos das coisas deste mundo e apegados aos bens da terra não estão com ele. O reinado do bem poderá implantar-se algum dia na terra? O bem reinará na terra quando entre os espíritos que a vêm habitar os bons predominarem, porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, só deixarão quando o homem tiver banido daí o orgulho e o egoísmo. Aproximai-vos do momento em que se dará a transformação da humanidade. Transformação que foi predita e cuja chegada é acelerada por todos os homens que auxiliam o progresso. Ela se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores, que constituirão na Terra uma geração nova. Então, os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tentam deter a marcha das coisas, serão daí excluídos, pois que viriam a estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, onde poderão trabalhar pelo seu próprio adiantamento e, ao mesmo tempo, pelo progresso de seus irmãos mais atrasados. Não percebeis
nesta exclusão de espíritos da terra transformada, a sublime alegoria do paraíso perdido? E na vinda do homem para a terra, em semelhantes condições, trazendo em si o germe de suas paixões e os vestígios da sua inferioridade primitiva, a alegoria não menos sublime do pecado original? Considerado desse ponto de vista, o pecado original se prende à natureza ainda imperfeita do homem, que assim só é responsável por si mesmo, pelos seus próprios erros e não pelas faltas de seus pais. Todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, pois, com zelo e coragem na grande obra da regeneração, porque colhereis centuplicado o grão que houverdes semeado. Ai dos que fecham os olhos à luz, pois preparam para si mesmos longos séculos de trevas e decepções. Ai dos que fazem dos bens deste mundo a fonte de todas as suas alegrias, pois sofrerão muito mais privações do que os gozos de que desfrutaram. Ai, sobretudo, dos egoístas, não encontrarão ninguém que os ajude a carregar o fardo de suas misérias. São Luís.